Você acompanha Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp está de volta. Seguimos com muito mais informações aqui do Legislativo Paulista para você. E agora a gente fala sobre o curso do ILP com o EDEP, sobre direito parlamentar. E sobre esse assunto a gente conversa agora com Carlos Isa. Ele é defensor público e fica alocado aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Boa tarde, doutor. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem com o senhor? Olá, boa tarde. Tudo bem, tudo tranquilo. Pois é, uma novidade, né? Nós conversávamos um pouquinho antes, dizendo que é a primeira vez, né, dessa união entre ILP e o EDEP. Primeiro, para quem está em casa, saber, né, o que é o EDEP e como que surgiu essa parceria com o ILP. Certo. Bem, essa parceria, essa feliz parceria com o Instituto o ILP e a EDEP, que na verdade a EDEP é a Escola da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, né? A Defensoria Pública tem uma escola que tem a finalidade de promover educação em direitos e também a capacitação de defensores e defensoras públicas, né? E esse curso resulta, portanto, da união de esforços entre o ILP, que é o Instituto do Legislativo Paulista, e a Escola da Defensoria Pública, que tem como foco central o estudo do parlamento. E justamente esse primeiro encontro, então, dessa nova parceria acontece já agora. Nessa semana, dia 28 de abril, tem o primeiro painel, que é o Parlamento e os Desafios da Pós-Modernidade. Um bom painel para começar, não é, esse curso? Sem dúvida. Esse curso foi estruturado com muito cuidado e muito carinho para ser oferecido aos profissionais aqui da Casa Legislativa, né? Para os componentes dos gabinetes e, por que não dizer, também para os parlamentares que eventualmente queiram nos honrar com a presença no curso. E ele está distribuído em 10 painéis que vão tratar dos mais variados temas, como eu disse, que tem como foco principal o parlamento, que é um importantíssimo ator no Estado Democrático de Direito, né? E esse painel introdutório, na realidade, procura situar o parlamento na atualidade. Na pós-modernidade, nós podemos entender como a atualidade sobre as circunstâncias e momento histórico que está inserido o parlamento, qual é o seu papel, de que maneira ele exerce a sua função constitucional. Então, a ideia central desse painel é justamente posicionar o parlamento na atualidade. Justamente, a palavrinha que tem aqui, né? O parlamento e os desafios, que são muitos. Sim. E se tornaram talvez maiores nesse último ano com relação à pandemia. É um outro olhar que o parlamento precisa ter? Como é que funcionaria isso? E o que vocês pensam, o que vocês pensaram, na verdade, quando tiveram esse primeiro painel? Bem, na verdade, especialmente nesse momento difícil vivido em todo o mundo, né? A gente acredita que o parlamento ganhou, a atuação do parlamento ganhou um relevo maior, porque a partir do parlamento pode partir políticas públicas, na estruturação de leis que vão determinar as políticas públicas. Claro, o executivo tem esse papel, mas o parlamento, em especial, é que tem atribuição constitucional de criar leis que vão regular as leis, né? Essa atual realidade, né? E a propósito disso, em um dos painéis será estudada a competência, as competências legislativas, né? A quem compete legislar nesse momento de pandemia, né? Qual é o papel do Legislativo Federal, do Legislativo Estadual, do Legislativo Municipal, enfim. Isso durante o curso vai ficar muito bem delimitado, muito bem delineado. E é importante que a gente fale, porque também é uma prestação de serviço, não é, doutor Carlos? Justamente, quem pode participar do curso? Eu que não tenho envolvimento no sentido, né, na área do direito e afins, posso participar? Sim, sem dúvida. Na realidade, esse é um curso que foi estruturado
de modo a ser oferecido para todos os profissionais aqui da Casa Legislativa, como eu mencionei inicialmente, e também para os defensores e defensoras públicas do Estado de São Paulo. Então, não há necessidade de formação em direito para cursar. Né? Basta fazer a inscrição que deve ser feita no site da Assembleia Legislativa, no ícone do ILP. Lá é possível, então, acessar o link e, a partir dele, fazer a sua inscrição. Mas ele é oferecido a todos os profissionais da casa e, como eu disse, para os defensores e defensoras públicas. Não há limitação, não há exigência nenhuma para que se faça o curso, né? A não ser o interesse de aprofundar o conhecimento nesse curso que tem como título de Direito Parlamentar, ou seja, quais são os direitos e prerrogativas que tem um parlamentar para exercer essa função tão importante e primordial de editar leis. Uma outra questão que nesse painel número 1 que eu falei, né, no próximo dia 28 agora, essa semana em abril, 28 é amanhã, né? Sim. Pois é, no próximo dia 28, amanhã, uma das discussões será transparência, instrução, discussão, fortalecimento do papel das comissões e audiências públicas. O quanto essa interlocução com a sociedade é essencial. Sim, isso me permite destacar o que um dos papéis do parlamento, além da edição de leis, é exercer a fiscalização dos outros poderes, tá? Do poder executivo e do poder judiciário. Então, um dos mecanismos para exercer essa fiscalização é a Comissão Parlamentar de Inquérito. E no que toca às audiências públicas, essa tem a função de ampliar o debate sobre um determinado tema, que permite chamar a população a participar dessa discussão. Então, na realidade, o que se propõe é estudar nesse curso os mecanismos de controle de que dispõe o parlamento, né, o poder legislativo, com o propósito último de contribuir com a formação de uma consciência cidadã. E isso se faz também por meio dessas audiências públicas. E quando o Dr. Carlos fala o quanto é importante e essencial também esse curso do ILP para os funcionários também da casa, dos gabinetes que podem entrar ao longo dos meses, aqui a gente tem, por exemplo, texto, um outro painel mais para frente, vai ter sobre textos legislativos. Então, a elaboração de emendas, as proposições legislativas, a elaboração de textos não normativos dentro de todo esse processo, é o modo operante da casa, né? Exatamente, esse é o objetivo. Fornecer, explorar e abordar os instrumentos que tem o parlamento para exercer a sua função. Insisto que não se limita à edição de leis, né? Sim. O parlamento tem outras funções, por exemplo, no exercício da fiscalização de outros poderes, é possível que o parlamento lance mão de uma requisição, de um pedido de informação, de uma convocação de uma autoridade. Então, a estruturação desses mecanismos, dessas ferramentas, vai ser abordada e tratada num dos nossos painéis do curso de Direito Parlamentar. E é bom, eu te fiz aquela pergunta anterior justamente para entender se todas as pessoas poderiam participar do curso, porque você tem o nome de Direito Parlamentar, então poderia ter a ideia de que só quem é do mundo do direito, né, poderia entender essa questão. Mas é importante dizer o quanto o Instituto do Legislativo Paulista vem fazendo um papel essencial de interlocução com a sociedade, de temas atuais e de temas da casa, não é? E esse é mais um deles, para que as pessoas também, na hora de querer fazer uma cobrança e afins, entender quais também são os seus direitos e deveres. Sim, sem dúvida. Na verdade, nesse primeiro momento, né, esse curso nós estruturamos de modo a oferecê-los aos profissionais da casa, mas a ideia é aprofundar essa parceria com o ILP e estruturar um outro curso que possa ser oferecido para o cidadão comum, com esse propósito de ampliar
o conhecimento sobre esse tema e, insisto, fortalecer a consciência cidadã nas pessoas. Então, fica aqui essa ideia de estruturação, juntamente com o LP, de um curso que tenha essa finalidade mais didático-pedagógica, com uma linguagem mais acessível para a população em geral. Essa é uma primeira parceria, né, um primeiro passo para que a gente possa construir para que a gente tenha outras iniciativas de cursos e aprofundando e estreitando essa relação tão importante entre a Defensoria Pública, a Escola da Defensoria Pública e o Instituto do Legislativo Paulista. E aí um outro gancho que eu pego com a fala do senhor, sobre a Defensoria Pública, não é? A Defensoria Pública está ali também para estar a serviço da população, como a Casa Legislativa é a casa do povo, né? Então você une duas frentes que estão voltadas para a melhoria de vida do povo. O quanto também para os defensores que queiram entender um pouco mais do parlamento. O senhor está aqui, né, na Assembleia Legislativa de São Paulo, conhece todo o trâmite da casa, mas nem sempre os defensores estão efetivamente ligados a ações do parlamento, cada um dentro das suas funções, não é? Para eles, né, que possam, em algum momento, vir a defender alguma pessoa que precise ter essa interlocução com o parlamento, também melhora o know-how dela. Sim, sem dúvida. Para os defensores, essa é a ideia central. Capacitar o defensor e a defensora pública a contribuir com o processo legislativo, né? De que modo o defensor e a defensora pública pode participar desse processo de edição de uma lei, né? Quais são os momentos, quais são os mecanismos de que o defensor e a defensora pública dispõem para contribuir com o processo legislativo, como, por exemplo, a elaboração de um parecer técnico, uma manifestação específica sobre um projeto de lei, a participação em audiências públicas, enfim. Essa é a ideia de inserir o defensor e a defensora pública no processo legislativo e, por que não dizer, fazer com que fazer com que o defensor público aprofunde a sua consciência cidadã e participe efetivamente do processo legislativo. Essa é a ideia central desse curso. Perfeito, doutor Carlos Isa. Agradeço, então, a sua contribuição aqui no Jornal da Rede Alesp, contando para o nosso público sobre o curso do LP. Você que ficou interessado, vai lá no site do ILP, dentro do site aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, al.sp.gov.br/ILP. Já descobre logo mais todo o cronograma. Obrigada, viu, doutor? A Defensoria que agradece. A primeira reunião da CPI da pandemia de Covid-19 acontece hoje no Senado Federal, em Brasília, e coloca em votação as convocações do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, do presidente da Anvisa, o Antônio Barra Torres, e também dos 3 antecessores de Queiroga, o Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich e Eduardo Pazuello. A pauta foi fechada na noite de ontem, durante o encontro do chamado G7 da CPI, grupo que reúne senadores de oposição e independentes e que compõem a maioria do colegiado. Na manhã de hoje, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região suspendeu a liminar expedida ontem pela Justiça Federal de Brasília, que havia determinado que o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, não pudesse ser o relator da CPI da Covid-19. Até ser suspensa hoje, a liminar da Justiça em Brasília validava uma ação popular ajuizada pela deputada federal Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, com argumentos de que o senador Renan Calheiros não poderia ser o relator da CPI pelo fato de ser pai do governador de Alagoas, o Renan Filho, do MDB. O home office tem vantagens, mas fenômenos como a fadiga causada pelo excesso de reuniões por vídeo ou então pelo excesso de horas trabalhadas têm sido cada vez mais comuns. Algumas dicas de consultores comportamentais amenizam o cansaço. Entre elas está o cuidado com a postura e a atenção que se deve dar às dores nas costas, cronometrando quando elas aparecerem. Se a pessoa notar que começa a sentir dores após 30 minutos sentadas, por exemplo, é importante lembrar de se movimentar, então, sempre nesse período.
Os especialistas também aconselham trabalhar em um lugar bem iluminado, organizado e, se possível, claro, com plantas. Tudo isso contribui para promover o bem-estar. E agora a gente fala novamente com ele, o nosso repórter Fábio de Lima. Fábio, já está aqui no nosso telão. Quais as novidades, então, que você traz nesse momento para o Jornal da Rede Alesp? Conta para a gente nessa manhã de terça-feira, Fábio. Agora já tarde, né, Já Júlia? é tarde, Boa tarde. pois é, verdade. Me perdi no tempo aqui, Fábio. Ô, Júlia, a notícia que eu trago agora é a seguinte: as estações de metrô de São Paulo e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, vão passar a vender até o fim de maio, ou seja, do próximo mês, apenas bilhetes unitários digitais. Batizado de TOP, a bilheteria funciona por meio de QR Code em aplicativo de celular ou pode ser impresso em máquinas de autoatendimento. O valor da passagem não sofrerá alterações e o bilhete único continuará custando R$ 4,40, segundo informações da Secretaria de Transportes Metropolitanos, Júlia. Os novos bilhetes já passaram a ser vendidos em 16 estações no início dessa semana e vão substituir o antigo modelo vendido em tickets unitários de papel, né? Esse bilhete digital ele já foi lançado em dezembro do ano passado. Ainda de acordo com a Secretaria de Transportes Metropolitanos, a mudança vai proporcionar uma economia de R$ 100 milhões ao Estado. Os bilhetes digitais podem ser utilizados nas catracas sinalizadas e preparadas com a tecnologia. Já quem tem aquele bilhete de papel não precisa se preocupar, porque ainda não existe uma data estipulada para ele não ter mais validade. Então a pessoa pode continuar utilizando normalmente se ela já tem aquele bilhete em mãos, Júlia. Muito importante essa informação, né? A modernização dos processos, né, Fábio? Exatamente, Júlia. Se por um lado é bom, né, essa tecnologia sendo utilizada, eu fico preocupado que tem pessoas com mais idade ou pessoas que nem são de mais idade, mas que têm dificuldade de lidar com a tecnologia. Se não tiver ali o bilhete sendo vendido ali de papel, eu não sei se todas as pessoas vão conseguir utilizar esse bilhete digital com facilidade. Mas eu escutava hoje pela manhã, vindo aqui para a Lesp, Fábio, justamente sobre essa questão. Né? Nesse momento de transição, agentes ali do metrô vão auxiliar essas pessoas para que consigam fazer as suas viagens com tranquilidade. É importante fazer essa transição, né? Verdade, Júlia. Agora a gente sabe, né, que esses terminais de trem e de metrô, em horário de pico, é muita gente. Então, por mais que tenha funcionários ali do metrô e da CPTM ajudando, eu não sei se na hora do pico mesmo, aqui em São Paulo, se as pessoas conseguem ser atendidas com a devida agilidade, né? Mas eu acredito que essa transição, mesmo em horários de pico, aconteçam da melhor maneira. E aí é bom também, Fábio, porque aí a gente dá uma dica para quem vai pegar metrô, trem e afins. Seja solidário. Eu sei que estamos no momento de pandemia, de distanciamento e afins, mas se ver alguém, né, olhar alguém com dificuldade, por que não ir lá e auxiliar? Também faz parte da boa prática, né, Fábio? Exatamente, empatia, né, Júlia? Se colocar no lugar do outro. O outro está precisando de ajuda, mas poderia ser você que estivesse precisando. É isso mesmo, Fábio. Então, obrigada pela sua contribuição já nesta tarde de terça-feira. A gente se fala ao longo da semana, tá bom? Obrigado, Júlia, mais uma vez. Até logo. E a pandemia de Covid-19 trouxe uma nova realidade para o mundo dos empreendimentos comerciais. A necessidade de ser menor e estar mais espalhados pelas cidades. Se antes o foco das construtoras aqui de São Paulo, por exemplo, eram grandes avenidas como a Faria Lima e a Chucre Zaidan, hoje elas estão buscando regiões como a Barra Funda e também a Vila Leopoldina. Segundo alguns especialistas do setor comercial, os grandes prédios vão precisar se reinventar para conseguir manter boas taxas de ocupação, se adequando então a essa nova realidade.
De acordo com integrantes do Secov São Paulo, Sindicato da Habitação de São Paulo, a tendência, então, daqui para frente, até pela dificuldade de identificação de terrenos grandes, é de projetos menores e menos concentrados nas cidades. Em São Paulo, o volume de novos empreendimentos é cerca de 40% menor em comparação ao feito nos últimos anos. Mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente fala agora sobre direitos trabalhistas e demandas judiciais durante justamente esse período de pandemia. Com as alterações no trato econômico e com a quarentena impondo restrições na locomoção da população em função do coronavírus, as empresas e escritórios adotaram o home office como forma de manter o funcionamento e a consequente manutenção das atividades. Muita gente ainda tem dúvida sobre essa nova modalidade de trabalho. E sobre esse assunto eu converso agora com o advogado Fábio Makoto Deite. Ele é especialista em direito do trabalho e também previdenciário. Boa tarde, doutor Fábio, tudo bem? Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, Júlia. Boa tarde a todos os telespectadores. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui presente. Justamente, eu abri a nossa entrevista falando que as pessoas ainda têm muitas dúvidas sobre essa nova modalidade de trabalho, não é? Quais foram, então, as principais mudanças com relação ao trabalho, né? A relação de trabalho, na verdade, nesse momento e nesse período de pandemia? Na verdade, quando iniciou a questão da pandemia, né, uma coisa que já estava entrando em uso bastante normal já por conta até da tecnologia, era a instituição do home office, né? Então, com a questão da pandemia, veio a medida provisória 927, que acabou regulando um pouco mais a questão da instituição do home office, né, adaptando a questão da pandemia, né? A principal mudança que teve através dessa medida provisória foi a própria questão da forma do contrato, né? O contrato de home office, o contrato de teletrabalho, que é mais conhecido pela legislação, ele era, na verdade, antes instituído através de um contrato bilateral. Então, precisava ser acordado entre as duas partes, ou seja, o empregador e o empregado tinham que entrar num acordo e, com isso, com as duas partes em acordo, fazer a transação da modalidade home office. E com a medida prevista na 927, essa modalidade acabou sendo modificada, o contrato de trabalho acabou sendo unilateral, ou seja, dependia somente do empregado, do empregador, simplesmente falar, olha, você vai ficar em home office. E o que a legislação antigamente falava sobre aviso antecipado, né, de 15 dias, com a medida provisória ficou instituído que em 48 horas de aviso já era suficiente para ser instituído o home office do trabalhador. Agora, doutor, ainda sobre essa questão do home office, sobre carga horária. A gente sabe, quando está no local de trabalho, você tem o seu ponto, né, de entrada e saída. Algumas empresas adotaram o ponto virtual, não é? Tem um sistema lá que se faz o horário de entrada e saída. Outras empresas não. Como é que se calcula isso? Como é que funciona? Há um acordo de cavalheiros e você tem que cumprir a sua demanda mesmo sem ter um ponto oficializado em casa? Olha, essa questão é bastante polêmica, né? Até por conta da própria reforma trabalhista em 2017, que ela acabou como se tivesse tirado, praticamente, a questão do controle de pontos para quem trabalha à distância, ou seja, teletrabalho, né? Porém, com inúmeras manifestações, até mesmo com a opinião da própria OAB, né? Foi instituído que existe uma vez de controlar a própria jornada de trabalho, né, do empregado, né? Hoje existem sistemas para você fazer o controle da jornada através de login logout, né, ou até mesmo de aplicativos da própria empresa que possa fornecer, para que possa instituir horário de início, horário de intervalo da jornada, horário de término, até intervalo para uso de sanitário ou para qualquer outra coisa que seja necessária para o trabalhador, né?
Então, inclusive, a MP 927, ela acabou até dando um certo respaldo, né, no que a própria lei dizia, a própria CLT dizia, sobre a questão de não controle do horário, né, por conta da distância. Porém, o que aconteceu? Houve o Ministério Público do Trabalho se manifestou através de uma nota orientativa, a nota orientativa 17, dizendo que deve haver o controle do horário de trabalho, né? Então, não obstante a isso, existem maneiras de controlar o expediente do trabalhador à distância, né? Inclusive, a própria jurisprudência, os próprios tribunais já têm mitigado esse entendimento e tem já um entendimento bem sedimentado quanto ao assunto, né? Agora, doutor, uma outra questão, né? Nós estamos falando de home office, mas aos poucos a população vai se vacinando, aos poucos também há uma tendência de se voltar mais o trabalho dentro dos escritórios de modo presencial do que o home office, mas muitas empresas também já entenderam que esse sistema do home office continua facilitando a vida, não só na pandemia, mas também de produtividade. Para essa volta, que seria talvez uma volta híbrida, vamos dizer assim, é preciso ter um acordo, empresa-empregado? Como é que funciona? É preciso ter algo escrito, assinado pelos funcionários? Como é que funciona na prática isso? Olha, a questão da jornada home office, né? Ela foi instituída pela medida provisória 927 e da questão da pandemia, né? Mas ela institui que não existe uma necessidade do empregador, do empregado em si, ele concordar com essa situação. Mas é sempre recomendável se fazer um contrato de trabalho, deixar estipulado qual vai ser, né, a modalidade, não colocando um prazo de validade nesse contrato, deixar isso bem formalizado, né? Até porque a gente ainda não tem um entendimento de como que vai ficar, ou qual vai ser o entendimento lá para frente, se vai continuar perdurando um contrato tácito, né, nesse sentido. Agora, doutora, outra questão também que ficou muito latente, as pessoas se preocupam, né? A questão da suspensão de contrato de trabalho. O governo permitiu ali durante um período, não é? A previsão era para o retorno a partir do mês de janeiro. Como é que tem sido esse cronograma? Tem funcionado? Não? Cada caso é um caso? Então, essa questão também, ela está sendo bastante focada nesse momento, até porque a medida provisória 936, ela foi até transformada em uma lei ordinária, 14.020, né? E ela instituiu a suspensão do contrato de trabalho ou a suspensão do contrato de trabalho ou parcial do contrato de trabalho, né? E essa lei, ela perdurou aí até dia 31 de dezembro de 2020. A partir de janeiro, os empregados que estavam em contrato suspenso ou com contrato parcialmente suspenso, eles tiveram que retornar ao trabalho, ou seja, o empregador não tinha mais, não haveria mais o respaldo do Ministério do Trabalho, da Economia, de fornecer o subsídio do benefício ao trabalhador. Então, automaticamente, esses contratos que estavam suspensos foram baixados e voltaram à atividade normal. Só que acontece o seguinte, a pandemia ainda não acabou. Isso trouxe um grande problema para os trabalhadores e para os empresários, né? Porque o comércio não retomou, houve aí uma segunda onda que veio, né, na partir de março, ela veio com muita força aí, e o comércio novamente fechou. Então, existe uma pressão bastante grande aí por parte dos empresários, do setor da economia, para que se retorne aí a questão do novo auxílio, né? O programa emergencial de manutenção de emprego da renda. Agora, doutor, uma outra questão, são várias questões que as pessoas, e a gente vai tentar elucidar aqui com o senhor, justamente sobre as demandas judiciais nesse período, principalmente com relação a direitos trabalhistas. Nos últimos meses, o senhor, que é especialista da área, tivemos um aumento dessas demandas judiciais? E se sim, quais foram os principais pedidos, então, desses trabalhadores?
hoje, o ponto principal que fala aqui, para falar sobre o que foi atingido realmente pela pandemia, é a questão realmente do contrato de trabalho que retornou, né, ao vigor, ou seja, foi baixado da condição de suspenso, e os empregadores, quando tiveram como se fechar novamente, não tiveram condições de realocar os trabalhadores ou de continuar pagando o salário dos trabalhadores, os direitos, né? Então, a grande questão hoje é que esses trabalhadores estão sem receber nenhum salário e nenhum tipo de auxílio, né, de benefício por parte do governo. Então, o que está acontecendo? Os trabalhadores eles estão sem salário, né? E muitas vezes os empregadores não conseguem fazer o recolhimento da questão da contribuição social, do FGTS. E aí, o que tem aumentado bastante a demanda é a questão das ações de rescisão indireta do contrato de trabalho, por conta justamente da falta de pagamento dos direitos trabalhistas. Agora, uma outra questão, ainda sobre a questão de contratos suspensos, porque acaba chegando perguntas, não é, doutor? Se o funcionário teve o seu contrato suspenso, ele tem algum tipo de estabilidade no retorno das funções? Como funciona? Essa questão do contrato mais suspenso foi um benefício que foi dado pelo governo para preservar o próprio prólogo da lei, lá fala que é para a preservação do emprego, né, e a manutenção da economia, né? Então, o que houve aí? O governo deu essa oportunidade de suspender o contrato de trabalho, recebendo, através do programa social, né, a parte do salário do trabalhador, mas, em contrapartida, o empregador não poderia demitir esse funcionário pelo tempo que o contrato for suspenso, né? Então, por exemplo, se o contrato for suspenso por 3 meses, ao retornar ao trabalho normal, ele tem o direito de ficar mais 3 meses estável, né? Só podendo ser demitido a pedido do trabalhador ou por justa causa. Quem não... No caso aí, desculpa, deixa eu só continuar. Sim. Se o empregador decidir demitir o funcionário sem justa causa, o empregado vai ter direito aí a uma indenização pelo restante do contrato que estava estável. Doutor, e quem não teve o seu contrato suspenso, nem reduzido e afins, teve os seus direitos, então, assegurados durante a pandemia, porém, enfim, tem algum recurso que precisa entrar, precisa olhar algumas outras questões. Quem não teve nenhum problema durante a pandemia, e caso volte no presencial e a empresa fale, olha, agora a gente vai ter que readequar salários, vai ter que readequar jornadas, porque enquanto você esteve no home office, tudo aconteceu da melhor maneira. A empresa pode ter essa conversa com o seu funcionário de modo individual, tem que ser de modo coletivo para se reorganizar também toda a estrutura, não só a estrutura das pessoas, né, no físico, mas também a estrutura financeira da empresa. Então, Lívia, a própria Constituição Federal, ela veda a redução do salário, ou seja, existe o direito constitucional da irredutibilidade salarial, né? A possibilidade de reduzir salário, através da redução de jornada, pelo que eu entendo que você está querendo saber, né? Ela pode ser feita somente através do sindicato da categoria, ou seja, um acordo coletivo da empresa com o sindicato para que seja feita a redução salarial, mas também conjuntamente com a redução da jornada de trabalho. Ela não pode ser feita assim, simplesmente pela vontade do empregador. Agora, no início do nosso papo, o senhor falou sobre essa questão da legislação trabalhista, das mudanças e afins. É uma legislação que ela terá que acompanhar daqui para frente toda essa modernização do trabalho, esses diferentes postos, talvez de tempos em tempos seja preciso olhar para a legislação trabalhista para talvez não só alterar e mudar, mas enfim, adequar a legislação para aquele momento da sociedade? Sim, com certeza. Até porque a questão do próprio home office, da própria relação do trabalho mesmo, ela sofre essas alterações. E são muito, hoje dá para falar que os contratos de trabalho, não só os contratos de trabalho, os contratos em geral,
eles são bastante dinâmicos, né? Até por conta mesmo da própria tecnologia, né? Que nos permite fazer o trabalho em home office e assim por diante. Né? Então, essas adaptações, elas acabam, assim, a lei tenta até acompanhar, né, essa questão, mas ela fica bastante, quando ela acaba tentando se atualizar, já se atualiza atrasado. Né? Então, cabe realmente, no geral, sim, né, está cabendo bastante aos judiciários decidir essas questões aí de adaptação ao tempo, essas questões teratológicas do contrato de trabalho. Perfeito, doutor Fábio Macoto. Obrigada, viu, pela contribuição do senhor aqui no Jornal da Rede Alesp. Um bom dia. Bom dia, muito obrigado a todos. E o Jornal da Rede Alesp fica por aqui. Nós voltamos amanhã no mesmo horário. Até lá. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.